Boa tarde, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Essa tarde eu estou meditando aqui na palavra do Eterno, Yahweh, o nosso único Deus verdadeiro. E Ele tem uma palavra para mim e para você, para todos os crentes, todos os irmãos. Essa tarde o Senhor, o Eterno, o único Deus verdadeiro, Yahweh, tem uma palavra para mim e para você. E também tem uma palavra para os que não aceitaram Jesus como o único Salvador. Vou ler para vocês aqui, para quando vocês assistirem esse vídeo, pensarem bem, meditar nessas palavras, como eu estou meditando. Está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 32. Vou ler para vocês entenderem, verem. Gostaria que vocês, quando assistirem esse vídeo, meditassem nessa palavra também. Essa palavra veio ao profeta Ezequiel, naqueles tempos passados. Veja o que Yahweh, o Eterno, falou para ele. Para que ele falasse para o povo de Israel. Quem é Israel? Israel é Jacó, que foi mudado o nome dele. O nome dele era Jacó, mas foi mudado para Israel. Aqui está dizendo o título da minha Bíblia Sagrada. O título em cima diz: todo pecador deve morrer. Vocês vão entender direitinho. Esta palavra de Yahweh veio a mim neste termos. Termos, aqueles tempos. E querer dizer, quando citais este antigo adágio no meio do povo de Israel. Os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que ficaram embotados. O que quer dizer essas palavras, meus irmãos? Quer dizer que os pais foi quem pecaram, quem erraram, que cometeram adultério. Eles não vão pagar, é os filhos que vão pagar. É errado, meus irmãos. Os pensamentos, as ideias, a crença daquele povo estava totalmente errada. Mas vocês vão entender direitinho. Quando o pregador prega sobre pecado, nem todos querem aceitar, porque gosta do pecado, gosta do adultério. Por isso que não aceitam. Mas quando o pregador prega flores, eles aceitam. Aceitam flores. Mas eu, meus irmãos, prego flores e prego espinho. Não prego só flores, não. Porque eu tenho que pregar espinhos também. Vocês vão entender direitinho. Tão certo como eu vivo, eis que prometo, diz o Senhor Deus, nunca mais se mencionará este dito popular em Israel. Era um ditado popular deles, meus irmãos. Eles cometiam os pecados, os adultérios e diziam, não vamos pagar não, que vai pagar os nossos filhos. Vocês vão entender. Todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho.
E aquele que pecar é que deve pagar com a própria vida. Vocês estão vendo, meus irmãos? Vocês estão vendo que os nossos filhos não têm nada a ver com os nossos pecados? Se eles não cometerem pecado, eles não vão pagar pelos nossos pecados. Não. Quem comete pecado é quem vai pagar, é quem vai morrer pelos seus próprios pecados. Vocês vão entender direitinho. Já li do versículo 1 ao versículo 2, ao versículo 3 e ao versículo 4. Agora eu vou ler o versículo 5. Se um homem for justo e proceder com retidão e verdade, não comerá alimentos sacrificados, nem frequentará os santuários pagãos, erguidos no alto dos montes. Tampouco levantará seus olhos em devoção às muitas imagens de ídolos espalhadas pela nação de Israel. Este homem íntegro também não seduz mulheres casadas. Vocês estão vendo, meus irmãos? Contaminando-as. Tampouco em relações sexuais com uma mulher nos dias de sua menstruação. Palavra de Yahweh, palavra de correção, de entendimento. Vocês vão ver, meus irmãos, versículo 7 agora. O homem justo não oprime a ninguém, antes devolve corretamente o que aceitou como garantia. No acordo de empréstimo, não comete furtos nem roubos, antes divide a sua própria comida com os famintos e veste o que não tem roupas. Está vendo, meus irmãos? Está vendo que a gente devemos ajudar os nossos patrícios, que estiver com fome, que estiver com sede, e não ser gananciosos. Está vendo, meus irmãos? Versículo 8. Não empresta visando lucro, nem cobra juros, reprime suas atitudes a fim de não cometer algum erro e procura julgar com justiça e imparcialidade todas as questões humanas. Está vendo, meus irmãos? Um homem justo, sincero e verdadeiro, ele se separa dessas coisas. Se separa, não que essas coisas não tentem, mas a gente tem que pensar direitinho antes de praticá-las. Saber que o é certo e o que é o errado. Deixar o errado e praticar o certo. Versículo 9. O justo age de acordo com as minhas leis. O homem justo. E princípios. E obedece fielmente os meus mandamentos. Assim este ser humano, justo e leal, tem o direito de viver. Tá vendo, meus irmãos? Vocês estão vendo, né? Quem se afasta do mal, quem não peca, tem o direito de viver, meus irmãos. Oráculo de Yahweh. O que é oráculo de Yahweh? O que quer dizer? Um homem temente, obediente a Deus. Ele é chamado como oráculo de Yahweh. Está vendo, meus irmãos? O Senhor Deus, contudo, suponhamos que ele venha a ter um filho bruto e violento, que se apresse
em derramar sangue ou que se torne ladrão, ou ainda que faça qualquer maldade a um de seus semelhantes. Tá vendo, meus irmãos? Vocês vão entender direitinho que o pai não vai pagar pelos erros dele, não. O pai não vai morrer por causa dos erros dele, não. Vocês viram já? Que eu já li para vocês que o pai é íntegro. Íntegro. Oráculo de Yahweh. Ele vai viver, porque é íntegro, temente e obediente. Mas o filho é quem vai morrer se continuar praticando essas coisas. Todo mal, você vai ver. Ora, embora o pai não tenha pessoalmente cometido nenhum desses erros, esse filho insensato come carne sacrificada a ídolos nos templos pagãos, nos montes seduz e contamina a mulher do próximo. Pecador, meu irmão. Pecador, mas o pai não. O pai está sempre firme, obediente, temente a Yahweh, ao Senhor Deus, o Eterno. Mas o filho não. O filho é ingrato, desobediente. O pai não pode pagar pelos pecados, pelos erros dele, não. Vocês vão entender direitinho. E engana e oprime os pobres e necessitados, furta e rouba, e ainda se apropria indevidamente de tudo quanto lhe foi confiado, como penhor por conta de empréstimo. Frequenta templos pagãos, presta culto a imagens idólatras, abomináveis. Tá vendo, meus irmãos? Um homem desse tá longe, longe, muito longe dos caminhos de Deus, longe, muito longe dos caminhos do eterno Yahweh, o nosso único Deus verdadeiro. Vocês vão ver o que é que acontece com esses tipos de pessoas. Busca alto lucros mediante os empréstimos que realiza e cobra juros. Sendo assim, eis que te indago, porventura deverá viver um homem como este? Caráter? Ora, claro que não viverá. Tá vendo, meus irmãos? Palavra de Yahweh. Palavra de Yahweh, o Eterno. Não vai viver, meus irmãos. Não vai herdar a vida eterna. Vocês vão entender direitinho. Certamente morrerá. Tá vendo, meus irmãos? Por conta de todas essas malignidades praticadas. Será, pois, culpado por sua própria morte. Está debaixo de quê, meu irmão? De pecados, de adultério. Está debaixo de maldição, é maldito um homem desse. Porque o interesse dele não está na lei de Yahweh, o Eterno, o único Deus verdadeiro. Por isso que vai morrer. Vai morrer sem perdão, porque não se arrepende dos pecados, das atitudes. Por isso que vai morrer. Palavra de Yahweh, o único Deus verdadeiro. O meu Deus e o teu Deus. Vocês vão entender direitinho.
Agora suponhamos que este filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que seu pai comete. E embora os observe de perto, decide que não os cometerá. E assim procede. Este filho não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos que estão na casa de Israel, não adultera, nem contamina a mulher do próximo. Tá vendo, meus irmãos? Ele se desviando. O filho do homem já está se desviando de todos os erros que o pai praticou. Ele está se desviando, observou tudo. Ele observou tudo, mas colocou no seu coração, na sua mente, que não vai ser igual ao pai. Não vai ser igual ao pai, nem semelhante ao pai. Vocês vão entender direitinho. Não subjuga a ninguém, nem exige penhores em garantia para os empréstimos que faz. Não se mete em furtos e roubos, mas reparte o seu próprio alimento com quem passa fome. Tá vendo, meus irmãos? E ainda fornece roupas aos despidos. Ele ajuda. Ele ajuda, meus irmãos. É íntegro, obediente. Mas o pai não. O pai que comete pecados, não. O pai dele não. Mas ele está começando a ser íntegro. Vocês vão entender direitinho. Ele procura manter as suas mãos longe do erro e do pecado. E não empresta ambicionando lucro. Tampouco cobra juros. Obedece de coração às minhas leis e procede conforme os meus mandamentos. Ora, um homem assim não morrerá por causa da impiedade do seu pai. Tá vendo, meus irmãos, que ele não vai pagar? O pai é quem vai morrer porque pecou, adulterou. Tá vendo, meus irmãos? Mas ele não. Vai viver. Porque se afastou do mal. Este filho é justo, ser humano. Com certeza viverá. Viverá, meus irmãos. O filho não pode pagar pelos pecados do pai, e nem o pai pode pagar pelos pecados do filho. Não. Errado é errado, certo é certo. Tá vendo, meus irmãos? Tem muitas pessoas que dizem, o pai é errado, o pai é assim, é assado, é cozinhado, o filho vai ser do mesmo jeito. Não. Se o filho fazer o que é certo, ele vai viver. Mas o pai é quem vai morrer. Entretanto, seu pai morrerá por causa de sua própria iniquidade, porquanto praticou exortação, roubou, tá vendo? Tá vendo, meus irmãos? Seu próprio patrício,
e fez tudo quanto era errado e maldoso contra os seus semelhantes. Tá vendo, meus irmãos? Totalmente errado. Seduzindo mulheres do próximo, seduzindo mulheres casadas, contaminando as mulheres, comendo coisas sacrificadas a ídolos, adorando imagens de ídolos. É quem vai morrer. É quem vai morrer. Tá vendo, meus irmãos? Vou dizer para você de novo, do versículo 8. Entretanto, seu pai morrerá por causa de sua própria iniquidade, porquanto praticou exortação. Tá vendo, meus irmãos? Roubou seu próprio patrício e fez tudo quanto era errado e maldoso contra os seus semelhantes. Tá vendo, meus irmãos? O filho não pode pagar pelos pecados do pai, porque fez tudo certo. Se dedicou a Deus. Mas o pai não. O pai desobedeceu, fez tudo de errado, tudo maldoso. Mas o filho fez tudo de bom. Por isso que vai viver. Contudo ainda podereis Contudo ainda podereis perguntar: por que o filho não partilha igualmente da culpa do pai? Eles perguntaram, meus irmãos. Por que o filho não pode pagar pelo pai? Por quê? Vocês vão entender. É por causa que o filho observou todo o erro do pai e não praticou. Todo pecado, todo adultério, como já falei, seduzindo as mulheres casadas, saindo com mulheres no tempo das suas menstruações. Isso é pecado, meu irmão, é abominação. Abominável aos olhos de Yahweh. Por isso que ele não vai viver, mas o filho vai viver, porque não fez nada disso. Ora, se o filho procedeu com retidão e justiça e procurou praticar todos os meus estatutos e os cumpriu, com toda certeza ele viverá. Oh glória, meus irmãos! Palavra de Yahweh essa tarde, para a minha meditação e para a sua meditação, meus irmãos. Palavra de Yahweh, o Eterno, o único Deus verdadeiro. O indivíduo que pecar, este morrerá. O filho não levará a culpa do pai. Tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Tá vendo, meus irmãos? Como eu já tenho falado para vocês, se o filho pecar, ele é quem vai morrer. Ele é quem vai pagar pelos pecados dele, não o pai. E se o pai pecar, ele é quem vai pagar pelos pecados deles. Ele é quem vai responder pelo pecado dele, e não o filho. Assim a justiça do justo lhe será creditada, e a malignidade do ímpio lhe será devidamente cobrada com a vida. Tá vendo, meus irmãos? Tá vendo? Será cobrado quem pratica o errado. Será cobrado. Ou seja, como eu já falei para vocês, Deus, Yahweh, o Eterno, o único Salvador
das nossas vidas, ele não vai ter nesse dia o errado por certo e o certo por errado. Não, não vai não. Aí ele vai responder: no entanto, se o ímpio se converter, tá vendo, meu irmão? De todos os seus pecados cometidos e passar a obedecer os meus decretos e praticar o que é justo e verdadeiro, com certeza viverá e não morrerá. Tá vendo, meus irmãos? Se todos os ímpios se arrependerem, ou seja, se todos os pecadores se arrependerem dos seus pecados, vai viver. Se começar a praticar o bem, vai viver. Vocês vão entender direitinho. Por isso que eu falei para vocês, no início do vídeo, que Yahweh, o Eterno, o único Deus verdadeiro, tem uma palavra para mim e para você. E até mesmo para os que não aceitaram Jesus como o único Salvador da vida deles. Estou repetindo para vocês mais uma vez, para que vocês entendam. Entendam, e vou dar continuidade ainda nessa palavra. Não se fará recordação de não se fará nenhuma recordação das suas ofensas que cometeu. Tá vendo, meus irmãos? Não se fará, por quê? Deus, Yahweh, esquece. Não se lembra mais não. Não se lembra mais não, que depois que ele perdoa, depois que o pecador se arrepende dos seus pecados, confessa a Yahweh, o Eterno, o único Deus verdadeiro, ele perdoa. E não se lembra mais. Porque perdoou. Vocês vão entender. Das atitudes corretas que passou a exercer, ele viverá. Tá vendo, meus irmãos? Os pecados dele não serão lembrados mais, porque começou a viver uma vida correta e honesta. Tá vendo? Vocês vão entender. Afinal, teria eu, olha o que é que Yahweh diz, o Eterno, o único Deus verdadeiro. Afinal, teria eu alguma alegria na morte do ímpio? Claro que não, meu irmão. Porque ele vem falando. Vocês vão ver que se o ímpio se arrepender dos seus pecados, ele perdoa. Aí ele está dizendo aqui, olha. Afinal, teria eu alguma alegria na morte do ímpio? Palavra de Yahweh, o soberano Deus, o Eterno. Ao contrário, porventura, não me dá muito prazer ver o ímpio converter-se dos seus maus caminhos e viver? Claro que sim, meus irmãos. Claro, meus irmãos. Deus fica alegre, feliz, quando o ímpio se arrepende dos seus pecados. Quando ele confessa e não pratica mais, começa a viver uma vida correta. Tá vendo, meus irmãos? Ele nem se lembra mais. Vocês vão entender direitinho. Se porém um justo, agora vai falar do justo, dos crentes também, que somos nós. Ele vai falar agora. Se porém o justo se desviar da verdade e da justiça e cometer erros e pecados e todas as práticas abomináveis,
dos iníquos deverá ele viver? Ele responde: nenhum de seus possíveis atos justos será levado em conta, devido à infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que praticou, sem apelação ele morrerá. Por quê, meus irmãos? Porque se arrependeu de viver uma vida boa, se arrependeu, está lembrando do que praticava, dos pecados que gostava de fazer e voltou a fazer de novo, fique sabendo que todas a justiça que você praticou não será lembrada. Não será lembrada. Ou seja, elas não vai se você não vai ser justificados por elas, porque você deixou de praticar o bem e começou a praticar tudo errado de novo. Aí Deus lembra. Deus lembra. Não. Você fazia o certo. Você fazia o certo e deixou de praticar o que é certo para começar a praticar o errado, e começou a praticar o errado, morreu debaixo do pecado, debaixo de maldição. Então você é maldito. Vocês vão entender direitinho, meus irmãos. Porém, costumais argumentar: o caminho do eterno não é justo. Ouve bem, ó casa de Israel. Porventura, o meu caminho não é justo? Claro que sim, meus irmãos. Claro que sim. Que Deus, o eterno Yahweh, dá a oportunidade para que todos se arrependam. Está entendendo, né, meus irmãos? Vocês vão entender mais. Ou não são os vossos muitos caminhos que são injustos? Tá vendo, meus irmãos? Querem praticar o mal e herdar o bem? Não, não vai não. Não vai, meus irmãos. Não vai não. Então, se você, meu irmão, minha irmã, que está praticando o bem, ou que já deixou de praticar o bem, que vive pela justiça, e agora deixou de praticar a justiça, está praticando o errado, eu te aconselho, volta, renuncia ao erro, volta imediatamente, porque senão as suas obras que você praticou no começo será esquecida. E você não será justificado ou justificada por elas não. Não. Palavra de Yahweh. Essa tarde para mim e para você ficar alerta. Vocês vão entender mais. Se uma pessoa justa desviar-se da verdade, tá vendo? E cometer pecado, ela morrerá por conta do seu erro. Tá vendo, meus irmãos? Por causa da malignidade que praticou, morrerá. Morrerá sem perdão, sem misericórdia. Então volta, meu irmão. Volta, minha irmã. Não continua na teimosia de dizer: hoje eu não quero não, eu não vou voltar não.
Eu não vou voltar. Vou continuar. Volta, eu te aconselho, meu irmão. Pensa. Te aconselho, meu irmão. Pensa. Volta. Vou continuar lendo para vocês entenderem mais. Eu disse que era até o versículo 32. Mas, se o ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é reto e justo, ele conservará a sua própria vida. Tá vendo, meus irmãos? Será que você que pratica o bem e se afastou, começou a praticar o mal, o ímpio que se arrepender do seu pecado, vai viver? Será que você tem menos valor do que ele? Sim ou não? Respondam quando vocês assistirem esse vídeo. Respondam para si mesmo. Mas mesmo assim eu vou responder para você e para mim mesmo. É claro, meus irmãos. Claro que sim. Ele tem mais valor do que você. E do que eu se me afastar. Você está entendendo, meus irmãos? Por que tem mais valor? Porque você não quer voltar. Você não quer voltar. Mas o ímpio não. O ímpio abandonou o seu erro, o seu pecado. E Deus perdoou. E Yahweh perdoou. E não se lembra mais. Então volta, meu irmão. Pede perdão. Pede perdão, confessa. Implora. Grita, geme, chora na presença do Eterno. Que Ele vai te perdoar. Porque eu que estou falando aqui com vocês nesse vídeo. Eu sou prova vida. Eu sou prova de vida para vocês. Errei muito. Pequei muito. Mas voltei. Estou aqui pregando a palavra do Eterno Yahweh, o meu único Deus verdadeiro. Volta, meus irmãos. Não continua nessa teimosia. Não. Vou ler para vocês dar a continuidade. Por refletir sobre todas as ofensas que cometeu e se arrepender de havê-las praticado, desviando-se dela, esta pessoa com certeza viverá. Tá vendo, meu irmão? Não perecerá. Não vai morrer, ela vai perecer. Tá vendo, meus irmãos? Contudo, a nação de Israel costuma dizer: o caminho do Senhor não é justo. Mais uma vez eles disseram: querem porque querem, queriam porque queriam que os pais cometessem pecado, adultério, todo tipo de baboseira, todo tipo de sujeira, de pecados nojentos. Queriam